Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com a primeira parte do neoclassicismo em França. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos voltar à minha playlist do coração. Vamos falar de História da Arte. Nos nossos vídeos de História da Arte, ou numa playlist que se chama História da Arte, vou deixar aqui o link para quem quiser ir lá. Nós temos estado a falar de História da Arte de forma cronológica. Temos uma linha do tempo e estamos a avançar no tempo de movimento em movimento, de estética em estética. Claro que começámos lá na pré-história com a arte rupestre, com as pinturas das grutas e já estamos a chegar ao final do século XVIII. O último movimento que nós falámos aqui foi o movimento Rococó. E depois do Barroco, nós falámos do Barroco e vocês perceberam que o Barroco foi o primeiro grande movimento internacional. Ele começou em Itália, mas saiu e teve expressões diferentes em vários pontos do globo. Depois disso falámos do Rococó. O Rococó levou o nosso foco de Itália para França. O centro da arte deixou de ser Roma e passou a ser a lindíssima Paris. Falámos aqui no Palácio de Versalhes, falámos aqui nas pinturas leves e subtis do período Rococó e hoje vamos falar de um novo estilo na história da arte, um estilo que une a nobre simplicidade com a grandeza serena. Hoje vamos conhecer o neoclassicismo em Paris. Nesta primeira parte deste primeiro vídeo acerca deste novo estilo de arte, vamos então fazer um pequeno enquadramento histórico. Vamos tentar perceber o que é que se estava a passar no mundo que deu origem a este novo movimento. Vocês sabem perfeitamente que a arte não é desligada do seu tempo. Os movimentos artísticos acontecem por reação às coisas que estão a acontecer no tempo em que os artistas estão vivos. E isto é também o caso do neoclassicismo. Apesar de se ter iniciado ali ainda no século XVIII, a maior parte deste movimento já se desenvolve no século XIX. Ainda, estamos a chegar ao século XIX no Criarte. Estou super feliz. Então, como é que estava a Europa? Porque estamos a falar de um movimento que nasceu na Europa. O que é que se estava a passar na Europa nesta altura que levou então ao surgimento do neoclassicismo? Na verdade, estava tudo uma grande confusão. Este é um período chamado de um período das revoluções e o movimento neoclássico é um movimento associado à revolução de pensamento, à revolução cultural, social, política e tecnológica. O mundo estava a mudar. Até aqui falámos muito de dois grandes poderes, o da Igreja e também o da monarquia. No Rococó, a arte voltou-se para a monarquia. O tema das obras no Rococó, nós analisámos aqui muitas obras, também vou deixar aqui o link para as análises de obras do período Rococó. No Rococó, as obras tornam-se leves, descrevem os prazeres da vida aristocrática, os jogos de sedução. São uma delícia de se analisar, mas são obras muito mais subtis. São obras que evidenciam muito a riqueza, essa enorme riqueza da aristocracia desocupada que brincava no luxuoso Palácio de Versalhes. E o resto da população, nesta altura, em França, estava aqui, estava a morrer de fome. Esta aristocracia feliz e desocupada gastava imenso dinheiro e levaram a França à falência. Não havia dinheiro para estes luxos, mas claro que a diferença social entre a aristocracia e o povo era tão grande que às vezes dava a sensação que eles não estavam a perceber bem a realidade do país em que estavam. E assim, no início do século XIX, surge uma nova escola de pensamento. Já falámos desta escola de pensamento quando falámos do Rococó, porque as coisas não acabam num dia e começam no outro. Há aqui uma linha de tempo em que as coisas coexistem. Estou a falar do Iluminismo. Influenciados pelos avanços da ciência e de grandes nomes científicos como Newton, por exemplo, e também influenciados pelas amarras que se iam soltando de uma igreja que já não era
tão castradora, tão poderosa, agora o poder estava mais concentrado na monarquia do que na própria Igreja. Perante esta nova realidade, uma nova classe de pensadores davam prioridade à ratio, ou seja, à percepção racional do mundo, à apreensão racional. Para os iluministas, existem duas grandes ideias que os guiam. Primeiro, todo o universo obedece à lei natural. Seja o que for que esteja por trás do universo, seja uma deusa, seja um deus, seja o que for, qualquer que seja a crença, existe alguém por trás que ordenou o mundo com base em leis da natureza. E estas leis estão presentes em todo o lado. O segundo pensamento dos iluministas é que a razão pode obter conhecimento das leis da natureza. Todas as pessoas, todos os seres humanos têm raciocínio, podem pensar e assim, uns pensam, outros não, mas assim conseguem ir percebendo, conseguem ir apreendendo as leis da natureza. Assim, era necessário observar, pensar, usar o raciocínio e, acima de tudo, questionar. Claro que isto tem por base o método científico. Há que questionar tudo. Isto são ideias que se tornam muito perigosas, especialmente quando surge um jovem francês que é filósofo, teórico, político, compositor, escritor e, claro, iluminista. Este é Jean-Jacques Rousseau. E de certeza que todos vocês já ouviram falar de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau colocou uma questão, porque ele usou a sua cabeça, usou a sua razão e colocou em dúvida, colocou em questão se o poder do rei era um poder divino. Até aqui, a França vivia numa monarquia absoluta, em que o rei sozinho mandava no país todo. E ele dizia que tinha poder sobre os outros porque, de certa forma, ele era divino, era o Delfim de França. Rousseau colocou isso em questão. E ele fez pior, disse assim, se calhar o poder do rei não é divino, o poder do rei vem do povo. E se nós podemos questionar tudo, então o povo pode questionar o seu rei. Vocês percebem que isto são ideias perigosíssimas para aquela aristocracia aliada. Eles não faziam nada, não governavam bem. No meio disto tudo, o rei, Luís XVI, e a sua muito pouco simpática esposa, Marie Antoinette, gastavam e tinham falido a França. Estas ideias de Jean-Jacques Rousseau eram ideias que podemos associar às ideias democráticas. Ou seja, se nós questionamos, nós temos livre arbítrio, nós temos o poder da escolha. E assim são difundidas as ideias de que a lei deve ser igual para todos. Todos devem ter os mesmos direitos e todos têm liberdade de escolha. Portanto, se a lei é igual para todos, significa que tanto o sapateiro quanto o rei têm que obedecer à mesma lei, porque ela é igual para todos. Certo? Depois, todos são iguais perante a lei. Portanto, a aristocracia rica não é diferente dos seus criados. E, por fim, todos têm liberdade de escolha. Nomes como Voltaire, Descartes, Diderot, Kant continuam a propagar estas ideias. São ideias antimonárquicas, também são ideias anticlericais. Os iluministas não queriam nada com a Igreja, porque, mais uma vez, era uma instituição que fazia com que as pessoas, primeiro, não eram todas iguais, havia um escalão, e que também não tomavam as suas decisões, não tinham o poder de livre-arbítrio. Portanto, eles eram contra os dois grandes poderes que até aqui tinham dominado a Europa. A Europa sempre se vergou à Igreja e ao Rei. E isto tinha os dias contados. No meio desta mudança toda, temos em Versalhes o Sr. Rei Luís XVI, a sua esposa Marie Antoinette, uma corte luxuosa, dispendiosa, pouco preocupada com as condições sociais dos franceses. O povo cada vez mais revoltado. E no meio de tudo isto tínhamos uma arte que agradava à elite, uma arte para a aristocracia. Claro que vocês já estão a perceber que os iluministas não gostavam mesmo nada. Estes novos pensadores e o povo que gostava das ideias dos iluministas, ninguém desta gente gostava nada, quer da arte barroca, que elevava a emoção e elevava a Igreja,
quer da arte rococó, que só falava com os ricos. Eles consideravam a arte rococó fútil, imoral, desonesta, indecente, frívola, superficial. O retrato perfeito da aristocracia francesa. O que os iluministas sonhavam era com uma arte que fosse decente e que fosse importante e que educasse as pessoas, que lhes mostrasse este novo espírito que eles tinham dentro deles. Uma arte pedagógica. A estética rococó não era nada disto. A procura desta nova arte, o desprezo pelo rococó, foi muito influenciado também por uma descoberta. Em 1738, começaram-se as escavações e descobriu-se Herculano. E a seguir descobriu-se Pompeia. Tanto Herculano como Pompeia são duas grandes cidades da época do Império Romano. Quando os artistas viram aquelas figuras, aquela procura do belo, toda aquela estética romana e greco-romana, ficaram completamente voltados para essa estética, que era também ela muito diferente do odiado barroco e rococó. Os artistas agora olhavam para trás, para a antiguidade grega e romana. E não eram só os artistas. Em 1764 nasceu a História da Arte. O pai da História da Arte chama-se Johann Winckelmann. Nós falamos acerca deste senhor, que é muito importante na História da Arte, num vídeo que eu tenho acerca da teoria das cores. Um vídeo acerca do branco, vou deixar aqui o link, tudo sobre a cor branca. E este senhor, ele era escritor, é considerado o pai da História da Arte porque ele rege o primeiro livro de estudos da História da Arte, o História da Arte da Antiguidade. Aqui neste livro, Winckelmann confronta as confusões do sentido de formas e o exagero na expressão do barroco face à nobre simplicidade e grandeza serena da antiguidade clássica. Johann Winckelmann é muito importante na história da arte. Ele foi o primeiro a catalogar o que é arte grega, arte greco-romana e arte romana. As palavras, o seu livro, inspirou e influenciou muitas pessoas. Até hoje. Vão ver o vídeo branco, é muito interessante. Eu falo mais acerca da vida dele. Temos então uma revalorização do clássico. Temos novos pensamentos e novos ideais estéticos. Tudo está a mudar, tudo se está a transformar. Esta é a época das revoluções. Em Inglaterra acontece a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, uma nova classe social chega ao poder, que é a burguesia. Já não é só a aristocracia e a igreja. A igreja nunca teve tanto poder em Inglaterra e agora chegou a burguesia. E a burguesia alinhava-se pelo capitalismo e liberalismo, que vai muito de encontro ao iluminismo. E em França? Pois é, em França dá-se a Revolução Francesa. O povo não aguentava mais e vai lá, começa uma revolução. Em 1789 dá-se início à Revolução em França. E em 1792 o rei Luís XVI e a rainha Maria Antoinette são mortos pelos revolucionários. E a partir de agora, a França é uma república. O poder agora pertence ao povo. Temos uma revolução tecnológica com a Revolução Industrial em Inglaterra, temos uma revolução social com a Revolução Francesa, temos novas ideias, temos novos pensadores com o Iluminismo. Esta é a época das revoluções e a estética neoclássica é a estética da revolução. Após a Revolução, em 1799, Napoleão sobe ao poder e o novo estilo clássico passa a ser conhecido como neoclassicismo e transforma-se na estética da França. Com a Revolução Francesa, dá-se outro marco muito importante na história da arte. Em 1789, o Conselho dos Revolucionários decide abrir o Palácio do Louvre, que era a residência oficial do rei em Paris. Ele abre o Palácio do Louvre ao público, esta comissão, e decide expor ao povo francês a coleção até aí privada de arte da monarquia francesa. O povo, pela primeira vez,
tem acesso à arte aristocrática. E este é um dos primeiros museus do mundo. O Louvre é muito, muito importante. Mas eu já vos estou aqui a explicar tudo o que se está a passar para dar início ao neoclassicismo, que tem a ver com a Revolução. Mas quais são, assim, as características mais importantes desta nova estética? Porque já percebemos que não quer retratar cenas da Igreja, não quer retratar cenas da aristocracia e quer olhar novamente para a arte grega, para a arte greco-romana. E também quer olhar para o Renascimento, para a procura do belo, para a proporção. Então, quais vão ser as grandes características que os artistas, a partir de agora, começam a trabalhar? Primeiro, trabalham a oposição à frivolidade do rococó e do barroco. Era a total rejeição da arte considerada superficial e imoral e de emoção exagerada. A arte agora é racional e é intelectualizada, contra sempre uma história pedagógica. Mais uma característica tem a ver com a academia. Está de volta o academicismo. Ele nunca desapareceu completamente, mas mais uma vez vai ser ultravalorizado. Isto significa que novamente há uma grande ênfase, não na emoção, não na cor, não na história que se está a contar, mas a proporção, o rigor formal, o desenho, a valorização da técnica acima de tudo. Procura-se o belo, procura-se a perfeição. E mais uma importante característica, que nós já falámos aqui, tem a ver com a arte pedagógica. Acabou-se a arte frívola, os sapatinhos para o ar, as festas no jardim, as cartas de amor. Isso acabou. Agora a arte tem que ter uma razão. Tem que enaltecer o sacrifício à pátria. Tem que ensinar ao cidadão comum a virtude e a história. A mitologia e a religião são substituídos por uma temática histórica. E vamos perceber isso agora na segunda parte do nosso vídeo, em que vamos falar da arquitetura. Bem-vindos à segunda parte deste vídeo, vamos falar de arquitetura. Eu quero vos dizer uma coisa, os nossos vídeos de introdução ao neoclassicismo vão começar aqui, em França, porque foi aqui que ele surgiu. Depois vamos para a Inglaterra, depois vamos para os Estados Unidos, depois vamos para o Brasil, depois vamos para Portugal, vamos andar por aí. Na Alemanha também há muitas coisas muito interessantes. Mas hoje falamos de França. Neste primeiro vídeo vamos falar de arquitetura, para a semana vamos falar de escultura e vamos encerrar com a pintura. Depois destes 3 vídeos assim em bloco, vou fazer então várias análises de obras, ok? Mas agora vamos então começar com a arquitetura neoclássica. Claro que uma das principais características da arquitetura neoclássica é a volta aos elementos da arquitetura greco-romana. O que é que nós vamos voltar a ver? Quais eram as grandes características da arquitetura clássica e do Renascimento? As linhas verticais. Nós vínhamos do rococó e do barroco com muitas curvas contra curvas. Isso vai acabar. Vamos ter verticais e vamos ter horizontais. As colunas também estão de volta e, claro, o frontão grego. O que também vai voltar é a simplicidade de ornamentação. Vocês sabem, porque viram os nossos vídeos, que o barroco tinha horror ao vazio. Eu adoro o barroco. E vocês podem perceber que eu também tenho horror ao vazio. Mas era assim, era muito decorado, muito dourado, muito trabalhado. O rococó era extremamente luxuoso. Enfim, isso aqui não vai acontecer. Estética clássica, mais sóbria. E no caso do neoclassicismo italiano, voltaram os arcos. O arco de volta perfeita. O arco que foi usado lá atrás pelos romanos. Estamos a olhar para trás. Estamos a voltar ao clássico. Vocês já perceberam que todo o novo movimento na história da arte acontece por reação ao anterior. É sempre o oposto. Vocês perceberam que o barroco foi uma reação ao maneirismo e ao renascimento. Depois, o rococó foi uma reação ao barroco e agora temos o neoclássico em reação ao barroco e ao rococó.
Tudo o que os outros faziam, estes fazem o oposto. Há sempre uma reação assim. O que temos a surgir na época da Revolução em Paris são edifícios de grande escala, grandiosos, de plantas retangulares e formas geométricas simétricas. O material agora usado é nobre, é a pedra, é o mármore, o granito e a madeira. E a estes materiais nobres são misturados outros materiais modernos, como os ladrilhos cerâmicos e o ferro fundido. A melhor maneira de perceber a estética arquitetónica neoclássica é ver um exemplo. Vamos ver um exemplo famosíssimo que toda a gente conhece desta estética. Esta é a Igreja de Santa Genoveva. Fica em Paris, no Monte Santa Genoveva. Em 1764 foi inaugurada como igreja. Esta foi uma obra originalmente encomendada pelo rei de França, Luís XV. Ele teve um problema de saúde e, quando se curou, resolveu agradecer a Santa Genoveva, que foi a padroeira de Paris. Claro que, com a Revolução Francesa, com o Iluminismo e com o povo muito chateado, havia muita gente e muitas ideias anticlericais, anti-igreja. E então o novo regime decidiu que não seria mais uma igreja e decidiu dar-lhe uma outra função. Após a Revolução, esta igreja foi convertida no Panteão Nacional. Panteão Nacional é o local onde ficam os túmulos das grandes personalidades francesas. É assim um panteão. O nome panteão vem do Panteão de Roma e era também onde ficavam vários deuses. Então eles colocaram ali várias grandes personalidades francesas, como se também fossem um pouco deuses. Personalidades das ciências, personalidades de outras áreas, não é? Portanto, este é o novo Panteão de Paris e continua a ser até aos dias de hoje, mesmo depois da Revolução. O panteão possui 110 metros de comprimento, 84 metros de largura. A sua cúpula tem 83 metros de altura. Jacques Germain Soufflot foi o responsável pelo projeto, mas este morreu no decorrer da obra. A estrutura da igreja procura reproduzir a simplicidade das construções gregas. Assim, é normal que seja muito inspirada no panteão romano. Basta olhar para a fachada. Se nós compararmos os dois, então é ainda mais óbvio. Mas na fachada temos as colunas, temos o frontão e por trás temos, no panteão romano, temos um cilindro e aqui também temos uma forma circular. A fachada principal foi decorada com 22 colunas de estilo coríntio. Estas sustentam o frontão triangular. Depois da Revolução, foi transformada em mausoléu para as grandes figuras de França. Assim, foi inserido no frontão a seguinte frase: aos grandes homens a pátria é grata. Junto está um baixo relevo de David d'Angers, com uma homenagem da pátria francesa aos seus heróis. O interior é decorado por pintores académicos, como Puvis de Chavannes, Antoine Jean Gros, Léon Bonnat e Cabanel. No panteão estão 67 túmulos, muitos de nomes bem conhecidos de todos, como o Alexandre Dumas, o Jacques-Louis David, o Jean-Jacques Rousseau, a Marie Curie, o Victor Hugo, o Voltaire, entre muitos outros. Este edifício está aberto ao público, pode ser visitado o seu interior, a sua cripta, e eu aconselho vivamente, eu lá estive. É um local muito bonito, mas olhando para ele, o Panteão Romano com uma nova cara. Mas está aqui tudo aquilo que o neoclassicismo é. O louvor da pátria, a homenagem aos heróis da pátria, as linhas verticais, as colunas, o frontão, até o interior. O interior é sereno, é mais despido, mas é um interior que também ele lembra muito o Panteão, em Roma. E agora vamos ver mais um exemplo. Vamos então falar de um dos monumentos mais bonitos, a meu ver, de Paris. Este é o Arco do Triunfo do Carrossel. Há vários arcos do triunfo. Muita gente, quando eu digo Arco de Triunfo, Paris, pensa logo naquele que está na Praça Charles de Gaulle. Não é esse. Este fica ali ao lado do Louvre. Era a entrada para o Palácio das Tulherias, que já não existe. Este é o Arco do Triunfo de Carrossel. Iniciado em 1806 e concluído em 1808. Foi mandado construir por Napoleão Bonaparte
como porta de entrada para o tal Palácio das Tulherias, que era a residência do Napoleão nesta altura, e este arco servia para enaltecer as glórias e as conquistas do Império Francês. Este arco é obviamente muito parecido com os arcos romanos, mais uma vez. Foram os imperadores em Roma que inventaram esta história dos arcos. Podiam ser com um arco ou podia ser só uma porta, eram colocados para festejar as grandes vitórias nas campanhas militares dos romanos. Aqui a época é outra, mas a intenção é exatamente a mesma: comemorar as vitórias de um império. A obra foi um projeto de Charles Percier e também de Pierre-François Lénard de Fontaine. Conta com 19 metros de altura, 23 metros de largura e 7,3 metros de profundidade. Esta é uma obra claramente inspirada no Arco de Triunfo de Sétimo Severo, em Roma. O arco tem 8 colunas coríntias, em mármore, encimadas por 8 soldados de França. Soldados da era napoleónica. Dá para ver pelas roupinhas e pelo chapéuzinho, é fácil perceber a moda aqui desta época do início do século XIX. Todas as faces do arco são decoradas com esculturas e cenas da batalha que celebram batalhas em triunfos importantes do exército de Napoleão. No topo do arco está uma quadriga. Esta quadriga que vocês estão a ver é uma cópia, é a cópia dos cavalos de bronze de Constantino I. Na verdade, o Napoleão, quando ia em campanhas, ele trazia toda a arte que podia, ele roubava tudo. Foi ele que iniciou esta história. Até nos podia devolver muita da arte portuguesa que ele roubou. Mas pronto. Ele, quando foi para a campanha contra os italianos, trouxe como tesouro de guerra, então, esta escultura lindíssima, esta quadriga. Quando ele foi derrotado, teve que devolver muita arte. Este foi devolvido aos austríacos, que depois o devolveram então à cidade de Veneza, de onde ele tinha sido retirado. A devolução realizou-se em 1815. Muito tristes, os franceses decidiram então fazer uma cópia, porque adoravam esta obra, e a cópia foi executada em 1828 pelo escultor François-Joseph Bossiot. Arco do Triunfo do Carrossel, uma das obras mais fotografadas em França. Se quiserem visitar, vão, é giríssimo, já sabem, vão ao Louvre, na entrada do Louvre fica ao oeste, vão ali, encontram-no logo. É lindíssimo, umas fotografias assim, bem bonito. E um excelente exemplo de arte neoclássica. E agora vamos então falar de mais um monumento neoclássico, e que vai ser também o último monumento neoclássico aqui neste nosso vídeo de introdução à arte neoclássica. Agora vamos falar de La Madeleine. Esta é a igreja de La Madeleine, uma obra de Pierre Vignon, Pierre Contant d'Ivry, Jacques-Marie Houvet, Guillaume Martin Couture. Muitos nomes franceses, eu acho que estou a falar bem francês, não sei se é verdade. Em caso de dúvida, podemos sempre chamar Igreja da Madalena, em vez de La Madeleine. Mas é assim que ela é conhecida e eu gosto de fazer assim, estes sotaques. Este enorme conjunto de arquitetos e executores, até é uma lista ainda maior, nós vamos falar depois de mais alguns, tem uma razão de ser. La Madeleine é uma igreja que iniciou a sua construção em 1764, sob a orientação do arquiteto Contant d'Ivry. Infelizmente, muito pouco tempo, muito poucos anos depois da obra ter início, este arquiteto faleceu. Então foi chamado um outro arquiteto para continuar o projeto. Ele não quis continuar o projeto, então o que é que ele fez? Deitou tudo abaixo e começou de novo. Em 1777, a obra estava a todo vapor. Depois chegou a Revolução Francesa e nós já sabemos que a Revolução não gostava de igrejas. As obras ficaram suspensas, porque não se sabia muito bem o que é que se ia fazer a seguir com a igreja. Então quem é que chega ao poder? O Napoleão. O que é que o Napoleão ordenou? Vamos derrubar tudo. Não queremos igrejas, vamos derrubar tudo. Vamos chamar um novo arquiteto e fazer uma coisa nova. Vamos fazer um edifício que seja dedicado à Armada Francesa. E vamos fazê-lo num estilo neoclássico. Só que o Napoleão também caiu. E o novo edifício foi oficialmente designado como igreja, em homenagem a Santa Maria Madalena. Desta vez, o projeto foi de Pierre-Alexandre Barthélemy Vignon, um arquiteto neoclássico que construiu o edifício, com base num templo grego. Eu tenho um vídeo aqui no nosso canal, na playlist de obras de arte que não podemos ver, que fala sobre os Eus de Olímpia. Vão lá espreitar e digam lá se isto
que aqui está não é o templo de Zeus em Olímpia. É um templo grego no meio de Paris. Temos colunas, temos frontão, temos esculturas baixo relevo. Isto por fora, porque quando entramos, um ambiente clássico. Interior clássico, sóbrio, só com materiais nobres, desprovido de muita ornamentação. Por fora, colunas, frontão, baixo relevo, escultura. Isto é como se os gregos estivessem uma máquina do tempo, fossem para Paris, fizessem um templo e voltassem para trás. É lindíssimo. Eu acho esta igreja lindíssima, porque é uma igreja dedicada a Santa Maria Madalena, com uma estética muito racional, muito grega. É uma junção que eu acho muito, muito interessante. E este é um exemplo perfeito do que é o neoclassicismo em Paris. Nobre simplicidade com grandeza serena. É assim o neoclassicismo. Este foi o nosso primeiro vídeo dedicado à arquitetura. Na próxima segunda-feira vamos ter escultura e depois, para fechar tudo, vamos ter pintura. Eu confesso que há um pintor francês de neoclassicismo que eu adoro de paixão. Não sei porquê. Gosto imenso dele. Mas depois vocês vão perceber quem é quando eu continuar com os vídeos. Se quiserem apoiar o nosso canal, podem subscrever. Aqui por baixo tem um sininho. Se vocês carregarem, vão ser sempre lembrados de quando estreia o vídeo novo. Podem também deixar um comentário simpático. Digam-me, vocês gostam do neoclassicismo francês? Já tiveram algum destes sítios? E mais importante ainda, deixem nos comentários se há algum monumento neoclássico francês que vocês querem que eu analise, que eu terei todo o gosto em fazer. Se quiserem apoiar assim de uma forma mais direta, podem-no fazer através dos membros do Clube Criarte, este aqui. Para aceder a este nosso clube privado, basta carregar num botão que fica por baixo de todos os nossos vídeos, que diz aderir. Clicam, vão ter acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares e depois vão receber o fan mail. Ok? Mas se não puderem ou não quiserem, tudo bem. Basta estarem aqui, deixarem um comentário simpático e serem simpáticos comigo. Ok? Voltamos para a próxima semana com mais atualizações. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!